que vimos hoje foi histórico. O ministro Luiz Fux fez o que parecia impossível dentro do Supremo, disse o óbvio. E às vezes no Brasil o óbvio precisa ser repetido como se fosse uma revelação. Ele deixou claro que o STF não tem competência para julgar Bolsonaro e os demais réus nesse processo. Não é questão de opinião, mas de constituição. O foro privilegiado existe para proteger quem ocupa determinados cargos enquanto está no exercício da função. Presidente, parlamentares, ministros. Bolsonaro já não é presidente. E os outros réus também não ocupam cargos que justifiquem foro. Portanto, esse processo jamais deveria estar no Supremo. Fux lembrou que competência não é detalhe técnico, é o alicerce de qualquer processo. Ele citou juristas para reforçar que só há jurisdição quando há competência. Sem competência, todo julgamento é nulo. Como um jogo apitado por um juiz que não faz parte da partida. E aqui o absurdo é maior. O próprio Supremo mudou a regra depois dos fatos, reinterpretando a questão do foro para manter o caso em suas mãos. Essa retroatividade fere o princípio do juiz natural, destrói a segurança jurídica e abre caminho para casuísmos perigosos. Mas a questão não parou aí. Fux também abordou o cerceamento de defesa, talvez um dos pontos mais escandalosos. As defesas receberam mais de 70 terabytes de provas, bilhões de páginas em cima da hora. Isso é o que se chama de document dumping, afogar a defesa em toneladas de material para impedir que ela tenha tempo real de analisar tudo. O próprio ministro contou que, no mensalão, levou 2 anos apenas para a fase de recebimento da denúncia. Aqui, tudo foi atropelado em poucos meses. A pressa em condenar foi maior do que o cuidado em fazer justiça. Fux evocou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que assegura tempo razoável e acesso amplo às provas. Essa garantia não é luxo, é a base de qualquer processo justo. Outro ponto central foi a acusação de organização criminosa. Para a lei, organização criminosa exige permanência, estabilidade, estrutura. O que aconteceu no 8 de janeiro foi grave, mas caótico, momentâneo, sem essa estrutura exigida. Fux foi claro, não houve organização criminosa. E desmontou ainda a tese de que seria uma organização criminosa armada. Alexandre de Moraes queria aumentar a pena dizendo que havia gente armada. Fux respondeu: portar arma não é o mesmo que usar a arma. Nenhuma arma foi usada para os fins alegados, portanto a qualificadora não se aplica. Ele também enfrentou a questão dos crimes de dano. O Supremo tentou enquadrar os réus tanto em dano qualificado quanto em dano a patrimônio tombado. Fux lembrou o princípio da especialidade. Quando existe uma lei específica, ela prevalece sobre a geral. Não se pode punir 2 vezes pelo mesmo fato. Isso é direito básico, mas que estava sendo ignorado para forçar condenações. Outro detalhe importante. Fux reconheceu a nulidade do processo não uma, mas 3 vezes. Foram 3 nulidades fulminantes por incompetência do STF, por incompetência da turma e por cerceamento de defesa. 3 vezes o pilar central do julgamento foi derrubado. E quando a base não existe, todo o edifício processual desmorona. Vale destacar também a posição de Fux sobre a delação de Mauro Cid. Ele decidiu mantê-la, alegando que seria desproporcional anular um acordo em que o próprio réu se autoincriminou e aceitou benefícios. Mas mesmo aí, não deixou de reconhecer as sombras que pairam sobre essa delação, marcada por áudios e dúvidas sobre sua voluntariedade. No conjunto, o voto de Fux não foi apenas uma defesa técnica, foi uma lição de coerência. Ele mostrou que o direito não pode se curvar a interesses políticos, que mudar regras depois do jogo começar é fraude, que acelerar um processo para garantir condenações não é justiça, é perseguição. Esse julgamento não é só sobre Bolsonaro, é sobre o Estado de Direito. Se hoje se atropela a Constituição para perseguir um inimigo político, amanhã qualquer cidadão pode ser vítima do mesmo arbítrio. O voto de Fux lembrou que a lei não é instrumento de vingança, mas de justiça, e que a democracia só sobrevive quando até os poderosos se submetem às mesmas regras que valem para todos. Aqui no Instituto Zarael, nós acreditamos que a verdade precisa ser dita de forma clara e acessível. Se você também quer entender a política sem filtros, se inscreva no nosso canal. A sua consciência é a melhor arma contra qualquer tribunal de exceção.